Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Patrícia Saldanha, eu sou professora da UF, coordenadora geral do LACOPES, e hoje é nosso módulo 2. Então, antes de tudo, eu queria muito agradecer de verdade, de coração, a participação, que foi, assim, muito legal, né, para minha estreia aqui nessa aventura, porque eu vou te falar, fiquei bem nervosa e estou indo um pouco também, tá? Então eu estou contando assim com essa generosidade de vocês para a gente continuar. Eu queria iniciar fazendo um agradecimento ao professor Guilherme Lima, que é um super parceiro e que tem essa equipe de audiovisual do LACOPES, ele é o coordenador de imagens do audiovisual do LACOPES e assim, de uma dedicação extrema. E toda a equipe de audiovisual, assim como queria agradecer também a Tatiane Mendes, que é a equipe de divulgação, que é, assim, muito dedicada. Um agradecimento especial à nossa equipe de minicursos e oficinas, que é formada pela Lorena Campos, que estruturou a comunicação junto com o Vitor Hugo, a Duda de Marcos, que é a minha PIBIC do coração, e que ela também está assim, muito participativa e vai participar muito na época dos certificados também. A Julie Machado, que agora entrou na equipe também, orientando de PIBIC, e toda a equipe do LACOPES. O LACOPES é assim, eles são de uma generosidade, os alunos de graduação, de pós-graduação, os professores e os egressos também, né? Então, assim, a gente é muito unido. É isso aí, se inscreva no canal, a gente está, assim, solicitando, porque isso vai fortificando a nossa relação com a própria rede e a gente tem condição de inovar e fazer mais coisas legais, né? LACOPES é um laboratório de investigação de comunicação comunitária e publicidade social, vinculado ao UF, né? E a gente desenvolve muitas pesquisas interessantes, muitas pesquisas legais lá, e que vocês podem visitar nosso canal, visitar o que é publicidade social, já que eu estou falando de publicidade social. Ontem mesmo foi postado um vídeo novo, que eu fiz há uns 4 anos atrás, quando a gente estava começando a burilar melhor aquele conceito que já vinha sendo trabalhado, antes de fazer o grande mapeamento, e eu acho que vale a pena você assistir. São 15 minutos, então eu acho que não é tanto sacrifício assim, né? Queria agradecer muito a TV Bandejão da UF, que foi parceira total na divulgação. A TV Bandejão foi parceira e é parceira também, assistindo e colaborando com a gente. Os meninos são de dedicação impecável, que eu tenho um carinho muito grande, né? E é o Rick, principalmente, que também é do LACOPES e é da TV Bandejão, mas o carinho é para todos. Queria fazer um agradecimento à FAPERJ, já que o nosso grupo de pesquisa foi contemplado como grupo de pesquisa emergente, e por isso a gente está tendo essa condição de fazer ter essas novas iniciativas, né? E dizer que esse é um dos presentes, assim, do aniversário da UF, né? Então, assim, a UF está fazendo 60 anos, ultrapassando as barreiras do conhecimento, renovando a forma de entender o conhecimento, e eu tenho muito orgulho de ser UF. Por isso que a gente usa essa hashtag, orgulho de ser UF, porque realmente a UF é um presente e é uma forma que a gente tem de retribuir, né? Dessa universidade tão importante para a nossa formação, para a educação. É uma universidade que realmente acredita se empenha na educação, e como a gente do LACOPES acredita na educação, a gente está assim, tem um orgulho de ser UF, os 60 anos da UF, e dessa forma, é uma forma da gente participar dessa grande festa da Universidade Federal Fluminense. Vamos lá. Tem uma chamada que, de vez em quando, o Guilherme até colocou o link ali, que a chamada vai ficar ali no ar e vai ficar também descrita na descrição do vídeo, né? Só que essa chamada é só para quem está, no decorrer da nossa transmissão ao vivo, que eu já falei que eu não vou chamar daquele outro nome, não, em inglês. Nada contra o inglês, mas vou chamar de ao vivo, nossa ao vivo. Se eu derrapar, depois eu vou me corrigir,
né? Então, assim, se você precisa de certificado para incrementar o seu currículo, alguma coisa dessa natureza, legal, tá? E aí, eu vou falar com vocês uma novidade. A gente, logo na primeira exposição, a gente recebeu uma sugestão muito legal de fazer um tira-dúvidas. Por quê? Porque, às vezes, a gente está assistindo a fala e fica tudo muito óbvio, claro, nossa, super bem explicado, amei, foi super válido, assim, várias coisas que eu recebi que eu adorei também. Só que na hora que a gente senta para escrever, aí vem, né? Aí começa. Não consigo dar o primeiro passo, não consigo. Eu estou justificando o meu trabalho antes de dizer o que é o meu trabalho. Isso pode ser uma derrapada, pode ser uma vacilada minha, e é mesmo. Você começar a justificar, até pode. Mas numa introdução, você realmente tem que introduzir o tema, né? Vincular o tema ao tempo, vincular o tema ao espaço, e a partir dessa vinculação do tema ao tempo e ao espaço que você está construindo o contexto, você introduz o quê? O objeto. No momento que você introduz o objeto, você tem que especificar que parte do objeto você vai observar, que é o corpus da sua pesquisa, é o exemplo do exemplo. E você finaliza como? Problematizando. Essa problematização, que é simplesmente, não é uma pergunta que vai te levar a uma resposta sim ou não, mas é uma forma de você dar uma certa relativizada no que está te movendo, né? Naquela questão inicial, naquela questão norteadora do seu projeto. Ou seja, naquele incômodo, naquilo que te gerou alguma coisinha ali que você não soube responder, você não conseguiu responder, né? Então, o que a gente vai fazer por isso? A gente vai fazer um tira-dúvidas geral, só que a gente vai dar um tempo para que vocês possam escrever, né, seguir todas essas etapas do projeto, e aí a gente vai marcar com vocês onde que vocês vão botar essas informações do tira-dúvidas. No comentário do vídeo. Você vai chegar depois, se você estiver assistindo de novo, ou se na hora que você escreveu, você lembrou de alguma coisa que você não conseguiu, teve dificuldade de escrever alguma coisa, você vai no vídeo, vai no comentário do vídeo, e aí você escreve a sua dúvida. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma arrumação, vai fazer uma compilação de todas as dúvidas, e aí depois a gente vai marcar com vocês um tira-dúvida e vai tirar dúvidas genéricas. Então, assim, não coloque o seu projeto, o seu corpus, o seu objeto, para eu ficar sabendo exatamente o que é, mas façam perguntas genéricas relativas à estrutura do projeto, a esses conceitos, o objeto, o corpus, né? Para que a gente possa realmente colaborar com você. Aí, nesse Tira Dúvidas, a gente também vai trabalhar com vocês no título, no resumo e nas palavras-chave. Por quê? Porque é a parte mais difícil. Então, assim, se você começa pelo título, você está ferrado, porque às vezes o título não vem. E o título não é uma coisa que você acha, né? Assim como a introdução também não é uma coisa que você acha, que é a sua opinião, que é o seu sentimento. Você vai abrir seu coração ali na introdução. Não faça isso, né? Porque as pessoas nem te conhecem. Quando você entra no processo seletivo, ou mesmo quando você ainda está escolhendo o orientador, você não sabe, o orientador dentro da graduação para o TCC até funciona, mas quando você está no processo seletivo, você é um número. Então, a pessoa quer saber do projeto, né? Eu me lembro que uma época eu tive uma aluna que foi um processo muito interessante. Ela escreveu a introdução do projeto dela, né? A gente estava revendo os projetos nessa disciplina, né? Lá na UF, aí ela botou o cabelo ao vento, peguei um barco, meus cabelos ao vento, eis que eu tive uma ideia, apaga o cabelo ao vento. Ou melhor, escreve o cabelo ao vento, fala do barco, fala do mar, fala da brisa, abre seu coração, quando você começar a falar do projeto, depois você apaga a primeira parte toda e continua dali. E de preferência, continua dali se referindo ao seu projeto em terceira pessoa. Exceto com uma partezinha que a gente vai ver mais para frente, tá? E aí, se eu me esquecer dessa partezinha, como a gente está ao vivo,
Aí vocês podem comentar lá no comentário, que aí eu já abro a outra falando, que às vezes eu dou um piripaque aqui na minha cabeça que eu também esqueço as coisas. Mas aí depois eu volto, eu lembro e aí a gente conversa, tá bom? Beleza. Então, hoje, a gente vai começar a trabalhar com... A gente trabalhou na aula, no módulo 1, com a introdução, onde a gente trabalhou com tempo, com espaço, com corpos, com objeto, com a problematização, né? Quando a gente fala de tempo e espaço, a gente fala de uma certa localização de onde a sua pesquisa vai acontecer, né? Se você está falando do século XIX, é óbvio que você não vai se desmaterializar e vai aparecer no século XIX e ficar pesquisando, mas você vai numa biblioteca. Você vai usar uma bibliografia de acordo com a época, ou um autor que reflita sobre aquele tempo, né? Mas você precisa dizer, recortar o contexto em que seu objeto se encaixa. Porque a pessoa que está lendo na banca, se for uma banca de TCC, ou ainda pior ainda num processo seletivo, a banca trabalha muito. A banca lê, às vezes, 100 projetos. Então, vai pegar aquela coisa que ela não sabe de onde está falando, já está todo mundo esgotado. Pô, a pessoa lima, e tem que limar mesmo. Então, é você que tem que se tocar de saber localizar onde seu projeto se encaixa no tempo e no espaço. Isso quer dizer contexto, tá? É isso que você vai fazer na sua introdução e vai fechar com a problematização, que é aquela pergunta um tantinho mais densa, que hoje eu trouxe 2 exemplos aqui bem legais, tá? A gente fechou com o objetivo geral, que é a problematização que a gente inverte, e trabalhou com os objetivos específicos, que, na verdade, são os capítulos do seu projeto, o que você pretende fazer, o caminho que você pretende seguir para chegar aonde? Na hipótese. E hoje a gente vai começar com a hipótese. Então, a partir da problematização, eu vou dar uma dica, que foi assim que eu consegui me livrar desse pesadelo. Você está com aquela coisa te incomodando, alguma coisa que você não consegue responder, e é por isso que você vai fazer sua pesquisa. Beleza? Beleza. E e aí você vai densificando, você vai escrever aquela introdução, você vai apresentar, né, a sua pesquisa de uma maneira que a banca consiga compreender, porque você também tem que ter, né, tem que ter um foco em quem vai estar lendo, tem que ter essa preocupação, porque isso é um respeito à banca que vai ler o seu trabalho. E aí, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar ampliar essa problematização na hipótese. Porque a hipótese é hipotese, ela é antes da tese, é algo que você percebeu e que você já verificou, e fez a sua busca lá, fez uma exploratória que você procurou no Google, procurou em biblioteca, procurou em algum lugar específico que trate sobre esse assunto, e aí você viu que realmente aquilo ali pode ser pesquisado, né? Esse grau de ineditismo, ele é muito exigido no doutorado. No doutorado, porque você também já está numa fase, né? Você tem que ir. Na dissertação, você vai dissertar sobre o tema, mas a sua problematização é importante e a hipótese é sua. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de problema e 2 exemplos de hipótese, né? E no que essa hipótese vai te ajudar? Ela vai te ajudar como discorrer o fio da meada. É a partir dali que a sua pesquisa vai começar. Foi aquela hipótese que te despertou para todo esse projeto que você vai escrever, que você vai fazer, né? E aí ela vem, você já apresentou, você já falou qual é o seu objetivo, e agora você vai descrever a sua hipótese. Agora, atenção, procura ler o edital que você está participando para ver a ordem que eles pedem que você coloque as coisas, né? Que você vai escrevendo. Porque não escreve coisa da sua cabeça, assim, que você achou que você foi super criativo, vou impressionar a banca. Não, não vai. A banca vai limar você, porque a banca está cansada, os professores trabalham exaustivamente, eles estão esgotados de tanto ler projetos, então eles querem algo que já esteja dentro do que eles pediram num edital, né? Além do mais, isso é um edital público, e se tem regras ali, você precisa seguir. Quer entrar na vida acadêmica? Vai ficar xingando a vida acadêmica? Então não entra. Agora, quer entrar? Vamos tentar aprender, porque é legal, viu? Depois que você se envolve com a sua pesquisa, você vai realmente começar a ver que aqui dá um crescimento muito compensador, assim.
Então, eu trouxe aqui um problema lá da minha tese. Lembra que eu contei do telecentro comunitário, que era América Latina, que eu fui recortando até chegar num determinado, num objeto e num corpus? O telecentro comunitário seria meu objeto. O corpus seria o de Santa Marta, que depois eu acabei comparando com um segundo, porque aconteceu uma coisa ali no meio do caminho, e que eu já vou explicar aqui para vocês, tá? Mas isso é bem legal. A hipótese, ela não é uma camisa de forças, tá? Ela é um ponto de partida. Então, aquele desespero, meu Deus, a minha hipótese não está se comprovando. Ok, você está fazendo uma pesquisa, e é isso aí. A sua pesquisa pode, no meio do caminho, mostrar que a sua hipótese não se comprova. E isso é bom, né? Porque sinal que você pesquisou e que era um tema que realmente precisava ser pesquisado. Ok. Então, eu vou trazer uma problematização da época que eu estava fazendo meu doutorado. Eu comecei a ver que, assim, por que essa coisa da tecnologia não pode ser desenvolvida em comunidades, em favelas? Por que não, né? E aí eu comecei, em que medida, lembra que eu falei, não pergunte nada que dê resposta de sim ou não? Eu apresentei o telecentro comunitário, falei que era uma questão contemporânea, falei do que que era do Rio de Janeiro específica, que acontecia no mundo inteiro, mas que ia ser investigada no Rio de Janeiro, fui localizando ali a banca, até que eu cheguei na problematização, né? Eu fecho a introdução com essa problematização, que vai dar no meu objetivo. Vamos lá. Em que medida é possível afirmar que as tecnologias digitais dominaram por completo as comunidades? Aí eu já falo um conceito aí, né? Então eu tenho que dizer o que é comunidade. Porque eu estava falando de favela, de repente eu falo de comunidade. Então eu tenho que explicar o que é isso. O que estamos entendendo por comunidade neste projeto são grupos que partilham um comum, que podem ser um espaço físico, pode ser uma ideia, o grupo pode partilhar de uma ideia, o grupo pode partilhar de uma crença, o grupo pode partilhar de um espaço físico, uma comunidade de vizinhança, o grupo pode partilhar de uma vinculação extremamente profunda, como uma vinculação sanguínea, como é a família. Então, o que estamos entendendo por comunidade? Eu entrei na comunidade de vida física, e aí eu cheguei na favela que eu estava querendo trabalhar. Então, eu fui assim, na problematização, eu já falei em que medida é possível afirmar que as tecnologias digitais dominaram por completo. Porque não dominaram por completo. Eles criaram ali, quando eles fizeram o FOL, que era o Favela Online, a partir daquele Counter-Strike que os meninos geniais criaram, né? Para ficar jogando joguinho ali. O que eles fizeram ali? Né? Eles criaram, eles não ficaram submissos à regra da tecnologia, eles usaram a tecnologia de uma outra maneira que foi super interessante para eles, numa vida em comunidade. Numa vida em comunidade que partilha um comum, que é aquele espaço físico, uma comunidade de vizinhança. Então, assim, essa era uma minha problematização no projeto. Então, você tem que, de alguma maneira, procurar o caminho do que o seu objeto e o seu corpo estão te apontando. A partir daí, eu desenvolvi a hipótese. E aí eu comecei com a mesma questão da medida. Agora, não vai todo mundo colocar em alguma medida, porque medida tem formas, né? Eu estou dando só um exemplo. Em alguma medida, numa situação não plenamente societária, ou seja, numa situação onde a lógica não vem de cima para baixo, dentro daquele grupo, dentro daquela sociedade. Então, em alguma medida, numa situação não plenamente societária, as tecnologias de informação podem atuar como dispositivos de incremento de sociabilidade vinculativa. Tecla SAP. O que eu quis dizer com isso? Porque qual era a ideia? A tecnologia dominou, não tem mais jeito, já era. Agora já ferrou tudo. Favela, então, essa que está dominada. Eu fui lá, fiz uma pesquisa de campo, fiz uma observação simples, mas eu não estava nem participando tanto, mas eu fiquei participando em alguma medida lá, e eu percebi que não, eles não estão totalmente dominados e subservientes à lógica da tecnologia da informação. Eles estão
inovando, criando, arrumando brecha, arrumando atalho de uma maneira super inteligente que, de fato, está contribuindo com aquela realidade. Então, em alguma medida, numa situação não plenamente societária, que eu já achei uma brecha ali para botar minha pesquisa, as tecnologias de informação podem atuar como um dispositivo de incremento, ou seja, elas podem atuar como um dispositivo que não é só uma ferramenta, mas é uma ferramenta que afeta a subjetividade do outro. Um dispositivo que incrementa aquela vida comunitária, que incrementa, de incremento de sociabilidade vinculativa porque a comunidade ela tem vínculo. Ela não é um grupo de pessoas aleatórias, existe uma questão vinculativa ali. Isso, para a comunicação, é um processo muito fundamental da comunicação. Né? A base que eu tenho total da minha formação é o professor Muniz Sodré, a professora Raquel Paiva, a professora Cecília Peruso, que eles são fantásticos, e realmente eles dão essa base. Então, eu estudei ali, seguir a questão do vínculo. Então, vocês precisam entrar no programa de vocês, ou visitar o programa que vocês querem entrar, ou o professor ou a professora que vão orientar o seu TCC e entender qual é a linha que eles seguem, para ver se a sua linha combina com a deles, e aí sim você propõe, tá? Partindo desse pressuposto, que em alguma medida, numa situação não plenamente dominada, não totalmente dominada, as tecnologias podem atuar como um dispositivo de incremento naquela vida comunitária. Partindo desse pressuposto, a hipótese central avaliar se a hipótese central aponta se a tecnologia pode abrir mão ou não. Eu preciso entender se ela pode abrir mão do seu código hegemônico no nível das micro-relações, que se caracterizam na vida comunitária, como é o exemplo do telecentro comunitário do Morro Santa Marta. Então, quando eu fiz essa hipótese, eu primeiro parti ali daquela ideia, parti daquele pressuposto e apliquei no meu objeto, no meu corpus. É uma ginástica mental, mas é isso aí. E depois que você fecha a frase, e é engraçado que às vezes você está ali o dia inteiro, aí você diz assim, não, eu devo ser uma pessoa, né, tapada, porque eu estou aqui o dia inteiro, escrevi uma página. Não, gente, é assim. Às vezes a gente fica o dia inteiro e a gente escreve uma página. Mas, de repente, a gente fecha uma frase que você diz, era isso que eu queria ter dito. Então, essa hora compensa, acredita, porque vai compensar. Então, assim, se empenha no seu projeto. Eu vou pegar que eu pedi autorização para minha orientanda, e na época a gente fez, eu acabei de orientar, né, a Karen de Paula, e ela me autorizou a falar, tá? Por isso que eu tô aqui, tem provas aqui no WhatsApp. E na época, ela assim, eu quero falar sobre a publicidade oculta. Aí Karen, se é oculta, como é que tu sabe que é publicidade? Se ela é oculta. Patrícia, eu tenho certeza. Não, certeza você não tem. Vamos começar a pensar nisso daí. Aí ela, não, é porque eu acho que tem uma possibilidade de ocultação de determinadas informações que dizem que aquilo ali é publicidade. E daí ela começou a problematizar. No contexto contemporâneo, de que forma a publicidade oculta, enquanto formato que atravessa o cotidiano de forma velada, ela falou, essa comunicação que atravessa o cotidiano de forma velada, produz estratégias de mercado, produz discursos, narrativas que alimentam essas estratégias de mercado para dar visibilidade, para publicizar determinados produtos, determinados serviços. Ela começou a tentar entender esse pedaço, né? Esse olhar, esse viés. E aí ela montou a hipótese, né? Depois que ela vai trabalhando, ela começa a investigar, ela diz, existe uma hipótese que tem uma publicidade oculta, que constitui uma estratégia de mercado para um discurso de consolidação da narrativa neoliberal e do enfraquecimento do Estado. Você acha que ela chegou nisso assim? Nossa, a Karen é brilhante. A Karen é brilhante mesmo. Mas a Karen é maravilhosa. Você escreveu com a maior facilidade. Eu cheguei nisso aqui do Telecentro com a maior facilidade. Não. Eu enfiei, eu entendi que eu ia ter que me dedicar àquilo e que eu tinha que
demonstrar para a banca avaliadora um sentido no meu texto, né? Então, uma dica de ouro. Você, a partir da problematização, você dá uma esticada, se você já está problematizando, é porque aquilo ali já te chamou a atenção e que você, no fundo, você já tem um ponto de partida. Assume o seu ponto de partida. Apresenta o seu ponto de partida e desenvolve o seu ponto de partida. Tá? Eu acho que esse é o caminho, é a dica, né? Para você, de fato, construir uma boa hipótese. Ainda tem mais. Se, de repente, você diz, mas tem uma outra questãozinha que eu não falei nessa hipótese, mas que também era importante, hipótese secundária. Você pode ter uma hipótese secundária que vai seguir a mesma linha de raciocínio na hora da sua construção, mas que você vai botar no segundo plano na hora da sua avaliação, por isso que ela é secundária. Às vezes a hipótese pode ser secundária para um e pode ser primária para outro, depende do seu objetivo. Por isso que o seu objetivo vem antes. Porque o objetivo, de fato, ele já está vinculado à problematização, que é ampliado. E aí, agora você concretizou, você materializou, você fez uma hipótese, ou seja, uma hipótese, que você vai desenvolver ao longo do seu trabalho é a tese, né? Eu acho que essa é uma forma mais simples, apesar de não ter nada de simples, mas assim, da gente tentar avaliar. Onde isso é mais cobrado? Na graduação, no TCC, não é cobrado. Você pode parar na problematização. Pode fazer hipótese, mas você não vai ser massacrado por isso, nem no mestrado, nem no doutorado. No mestrado, é bom que você coloque, que você trabalhe numa hipótese. No doutorado, é o determinante, até porque você já terminou o mestrado, e aí é um grande determinante, tá? Quando a gente está trabalhando nessa hipótese, a gente já vem, depois do objetivo específico, a gente já entra na hipótese. Alguns programas pedem para vincular a justificativa junto com a hipótese numa forma de texto. Não tem muitas linhas, até porque geralmente os editais dão o formato e um limite de páginas, senão você vai ficar ali escrevendo a vida inteira e tem que ser um tanto quanto objetivo. Já no TCC, também o professor diz, olha, até tantas páginas, mas a hipótese você não precisa escrever assim 3 páginas de hipótese, porque é bem estranho. Você tem que, sinal que você não está muito dominando exatamente o que você quer falar. E mais uma coisa, a hipótese é sua. Então, você é a pessoa que mais vai dominar a sua hipótese. Qual é a maneira que você tem de deixar isso muito claro? Escrevendo, lendo, relendo. Por isso que esse Tira Dúvidas a gente vai fazer lá na frente, que é para dar tempo de vocês poderem colocar as dúvidas lá nos comentários, tá? Que Deus ajude todos nós, porque vamos ver se o negócio vai dar certo, mas eu acho que vai. E é quando você começa a hipótese, você começa a pensar, gente, tudo bem, fiz, agora como é que eu vou fazer essa pesquisa? É aí que entra a metodologia. Vou beber minha aguinha aqui, porque eu sou de ferro. A metodologia, o que é? É o terror? Não é. O terror fica mais na hipótese. É difícil amarrar aquele conteúdo. Às vezes você dá umas 20 linhas, você já resolveu a sua hipótese, mas escrever aquelas 20 linhas requer, de fato, uma segurança do que você quer e de onde você quer chegar. Beleza. Então, a metodologia, o que é a metodologia? A metodologia, na verdade, é um conjunto de métodos. São ferramentas que vão te ajudar a resolver os objetivos específicos. Então, ali, se você fez assim, primeiro, conhecer o histórico da comunidade, que eu vou, da favela Morro Santa Marta. Entender o processo histórico da construção do telecentro comunitário e o debate com o CDI. Como que eu vou entender isso? Como que eu vou levantar o histórico? Primeira hipótese, não vou falar isso não para não confundir. Primeiro método que eu usei, fui na biblioteca ver. Não tinha quase nada. Às vezes você vai na biblioteca e não tem. Uma dica boa é visitar as bibliotecas online dos próprios programas, para ver quem já pesquisou aquilo que você quer pesquisar.
A outra coisa é ir no lugar. Na época, eu fui para lá e entrevistei todos os moradores que me ajudaram, assim, que participaram desse processo de construção. Eu entrevistei as pessoas, eu conversei, eu fiz um levantamento, eu fiz uma pesquisa de campo. Dentro dessa pesquisa de campo, você tem uma série de métodos que você pode utilizar. Você pode fazer uma pesquisa-ação. O que é uma pesquisa-ação? O pesquisador vai no local e, quando ele chega no local, ele pode afetar o resultado final. Ele pode influir no resultado final de alguma forma, sem modificar a natureza do objeto. Difícil, não é fácil, mas é possível. Quais são as etapas essenciais para construir o projeto utilizando a metodologia de pesquisação? Vou te indicar um texto topíssimo que saiu na Compós, vou botar lá depois o link, que ele dá passo a passo, etapa a etapa, que é um texto da Cecília Peruso, que ela publicou na Compós de... Mas se você cruzar a pesquisação e Cecília Peruso, você vai chegar no método, que é top. Vai lá que você vai gostar bastante. E você tem que saber por que você está escolhendo esses métodos. Então, o que você vai articular no seu texto? A natureza da sua pesquisa, né? É uma pesquisa de natureza qualitativa, uma pesquisa de natureza quantitativa. Você vai mixar os dois. Quais os métodos? Qual vai ser a triangulação dos métodos? A pesquisa bibliográfica, evidente. É um método que você vai ter que usar. Outra coisa, você vai estudar... dentro daqueles objetivos específicos, o que vai viabilizar que eles sejam feitos de fato, né? Como é que você vai realizar aqueles objetivos? Então, não começa a botar coisa doida no objetivo, assim, ou até bota, mas depois, quando você for reler, for fazer a metodologia, fica atento se a metodologia que você está sugerindo, está apontando, ela vai, de fato, dar conta dos seus objetivos. Por quê? Eu já vi objetivos assim, entender o grau do afeto da subjetividade feminina. Gente, o que é isso? Como é que tu vai medir o grau do afeto da subjetividade? Eu nem entendi o que era isso. Eu parei nesse, eu fiquei um tempo assim, eu falei, gente, o afeto, do grau do afeto subjetivo, feminina, de quem é o feminino? Isso é um mundo. Então, essas coisas assim, muito megalomaníacas, assim, que você não vai dar, como que você vai avaliar isso? Eu quero avaliar o grau da alegria. Tipo, como assim, né? Eu me lembro de um... E cuidado com o método que você for escrever. Então, faça uma pesquisa tentando entender, assim, quais são os métodos de pesquisa possíveis dentro da minha área. Então, se você for da área de economia, dentro da economia, use os seus autores referenciais, seus próprios professores, para tentar entender quais são esses métodos. Dentro da comunicação, quem usa esses métodos? Onde eu vou achar uma referência para me explicar como funciona o método? E aí, o que você vai escrever no seu projeto? Quais são os métodos que você escolheu? Por que eles são importantes para você? E como você pretende usar na sua pesquisa? Porque isso é um projeto. Então, você vai fazer assim, análise do discurso. Que linha da análise do discurso você vai fazer? Por que você escolheu? Como você vai aplicar no seu projeto? Pesquisação, idem. Análise de conteúdo. Por que escolheu esse método? Como ele vai te servir? Como você vai aplicar na sua pesquisa? E explique o método. Então, isso assim, por quê? Porque você vai demonstrar que você, de fato, quer fazer a pesquisa. Mas não bote coisas assim, mirabolantes, ou coisas muito etéreas, ou coisas muito abstratas, que você não consegue dar conta na metodologia. Né? Ah, mas a minha pesquisa foi extremamente teórica. O ideal é usar a terceira pessoa. Mas tem áreas em que isso não é um problema. Por exemplo, antropologia. Ela usa a primeira pessoa. Por quê? Porque quando eles vão fazer o trabalho de campo, e eles vão para campo, isso para eles, o caderno de campo, de anotações dele, o caderno de campo deles, isso realmente é um instrumento valiosíssimo para a pesquisa, e é valiosíssimo mesmo. A pesquisação que a gente usa muito na comunicação para trabalhos de comunicação comunitária, principalmente, publicidade social, nessa linha,
bebe muito na fonte da antropologia, então a gente usa muitos métodos da antropologia, é um diálogo muito intenso, é uma interface muito forte. Mas é importante que você não use primeira pessoa. Porém, vamos lá, você está totalmente inserido naquele contexto, você está totalmente ligado, você trabalha naquela área, trabalha na empresa que desenvolve aquilo ali, até que te incomodou, às vezes você nem fala o nome da empresa. Você pode botar uma nota de rodapé explicando que você tem total conhecimento. Eu não vou dizer exatamente todos os detalhes, mas eu vou dar um exemplo assim genérico. Eu conheci uma pesquisadora, ela estava se organizando para fazer o mestrado dela, e daí ela me perguntou, ela falou, eu queria muito pesquisar ela era de cinema, ela falou, eu queria muito pesquisar essa pessoa tão importante do cinema cubano. Aí eu falei, amore, Mio, como é que tu vai ter acesso à obra dessa criatura? Para você fazer essa pesquisa, porque o seu corpus é a obra da criatura, a sua metodologia está toda em cima da investigação da primeira fase dele, de produção cinematográfica, da segunda fase da linguagem de videoclipe na produção, a terceira fase. Como é que você vai ter acesso a esse material? É impossível. Você vai para Cuba? Ela, então, eu fui. Aí eu, você foi? Aí eu conheci assim, todo o acervo, e parte do acervo dessa criatura que eu estou querendo pesquisar, parte desse acervo eu tenho acesso. Eu, Então bota no rodapé que você já tem uma certa relação com isso, que você tem acesso, você deixa essa nota de rodapé, porque isso é a primeira coisa que a banca ia perguntar, né, numa entrevista. Como é que você vai pesquisar isso? E ela falou, não, eu tenho acesso direto ao acervo. Assim, ninguém tem, só ela tem. Então, ela, obviamente, fez uma tremenda pesquisa. Então, uma pessoa que não é da área de comunicação deve focar em um projeto que indique a sua área de formação, pode contribuir para ele mesmo. Então, a gente vai falar da linha já, tá? Mas a coisa mais importante é assim, você está participando de um processo seletivo de um determinado programa. O seu projeto tem que interessar ao programa. O seu projeto tem que ter alguém no programa que vai orientar o seu projeto. Então, é importante que você deixe isso claro no texto. Então, quais as metodologias que você vai usar? Entra no site do programa que você está pleiteando, leia o currículo dos professores, veja se já orientaram aquela temática, veja os trabalhos que esse professor ou essa professora tem orientado, e a metodologia que usa. Veja o projeto de pesquisa desse professor no currículo Lattes dele, para ver qual é a metodologia que usa, qual é a linha de pesquisa a que linha de pesquisa pertence, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é importante que o seu projeto tenha a ver com aquele programa, se tem alguém no programa que possa te orientar. Em relação ao TCC, mesma coisa. Você vai procurar um professor, por exemplo, eu quero falar sobre, sei lá, inteligência artificial. Aí eu vou procurar um professor ou uma professora que falam sobre telemarketing. Pode ter alguma coisa dentro de inteligência artificial e telemarketing, tem até um canal direto aí, mas a pessoa, de repente, não faz essa pesquisa. Eu vou procurar um professor que fale sobre, sei lá, jornalismo literário, para falar sobre telemarketing, sobre inteligência artificial no telemarketing. Enfim, tem que rolar um bom senso também da nossa parte de saber, eu vou procurar esse professor porque tem afinidade com o tema, ou eu vou procurar esse professor porque eu acho que a forma metodológica como desenvolve a pesquisa é muito legal. Então, assim, você tem que ter alguma conexão com o professor dentro do seu curso, né, quando você está fazendo TCC. Quando você está prestando, está indo para algum programa, participando de algum processo seletivo, tem que entender o que o programa pesquisa, tem que entender o que o professor pesquisa. Aí tem gente assim, que saco esse programa, ninguém pesquisa isso que eu estou pesquisando. Então não é um programa para você. Não massacre o professor que está ali se matando de trabalhar, tendo que escrever 500 mil artigos e orientar 1000 pessoas e ler muitas teses e ainda vai participar do processo seletivo. Você ainda vai ficar com raiva do professor ou da professora? Não, por favor.
né? Então, o que você vai fazer antes? Não, esse programa não tem nada a ver comigo, mas esse tem, é para lá que eu vou mandar. Posso mandar para 2, posso mandar para 3, mas o seu projeto tem que estar arrumado, né? Então, a metodologia, na verdade, você vai explicar que métodos você escolheu, quais são, por que escolheu esses métodos e como ele vai se aplicar na sua pesquisa. Ele vai dialogar diretamente com seus objetivos específicos, que dialogam com o seu objetivo geral, que é o resultado da problematização, que ampliado vira a hipótese. Tudo ali tem que fazer sentido, tá? E é nessa hora que você está ali fazendo a metodologia, por exemplo, alguém me perguntou agora, eu esqueci, gente, qual texto que você recomendaria para... Quais as etapas da Marlon Nascimento, isso mesmo. Quais as etapas para o projeto utilizando metodologia de pesquisação? O projeto, ele segue ele tem esses itens que eu estou falando. Agora, como esse projeto vai ser escrito, a ordem está nos editais de cada programa, e no caso do TCC, está naquele professor que orienta os projetos e que vai te explicar como você deve ordenar, qual a ordem que esse professor vai dizer, que vai facilitar o professor que vai orientar depois, beleza? Muitas vezes a metodologia, quando você vai dizer, eu escolhi este método, que significa, aí você vai dizer o que significa o método e vou usar na minha pesquisa desta maneira. Muitas vezes o próprio método já entra na sua fundamentação teórica. Fundamentação teórica. Beleza. Deu tempo de eu beber uma aguinha. A fundamentação teórica, ela... Lembra que lá no comecinho eu falei de riscos e ciladas? Pois é, na hora que você está escrevendo a introdução, fez o seu objetivo geral, fez o seu objetivo específico, trabalhou, fez sua hipótese, que você já quase morreu ali, já teve que ler um monte de gente, foi separando a sua pilinha de livros, de textos, ou organizando sua pastinha no computador. Uma dica importante. Você abriu aquele livro que você falou, caramba, aquilo ali tem tudo a ver com o meu trabalho. Não fecha o livro. Bota um clipe, um grampo, um pregador de roupa naquela página e marca aquele pedaço. Por quê? Porque nunca mais você vai achar esse pedaço. Pode confiar em mim, não acha. Aí vai chegar no dia de entregar o projeto e você vai estar desesperado atrás daquele livro que é o ponto central do seu projeto, que você não pode tirar aquilo dali de jeito nenhum e você perdeu. Então, época de fazer projeto é época meio de bagunça, assim, no seu quarto, na sua cama, no seu escritório. Sei lá onde você vai escrever seu projeto. Então, você vai separando tudo que você usou como referência ali naquele pedacinho, tá? Pasta, mesma coisa, tá? No computador, mesma coisa. E aí você vai pegar aqueles pedaços que... Bom, aí antes disso eu vou falar dos riscos aqui da cilada. Quando a gente começa ler muito, a gente vai se empolgando. E às vezes a gente pega um autor que ele falou aquilo de maneira tão clara, ficou tão maneiro, ficou tão assim, que era aquilo que você queria ter dito, que você se apaixona pelo autor, né? E aí, que nem aquela historinha que eu contei, lendo Foucault no avião, lendo Foucault na barca na barca indo para Niterói, lendo Foucault sei lá onde, eu acho isso engraçado. Mas o que é uma cilada? É você começar a ler desembestadamente o que a gente chama de gula livresca. Você sai comprando tudo que é livro porque você precisa daquilo, baixando tudo que é texto, artigo, e você vai se perder ali. Então, assim, recorta também a sua bibliografia. O que pode ser um excelente roteiro para você fazer sua fundamentação teórica? A sua introdução. É como se a fundamentação teórica fosse ampliar a sua introdução. Então, você vai pegar a sua introdução, vai abrir num outro arquivo diferente no seu computador e vai escrever fundamentação teórica. E aí, uma dica de ouro. E se gostar dessa dica, você, por favor, assine esse canal, aperta esse sininho, porque essa dica é sensacional. É isso, aperta essa mãozinha, inscrever-se. Está lá, inscrito. Acabou. Essa dica é sensacional.
Na hora que você abrir aquele outro arquivo e colocar a sua introdução ali, você vai reescrever, aí sim, citando aqueles autores maravilhosos e sensacionais que você encontrou ao longo do seu desenvolvimento, da escolha da metodologia. Aí ali você pode dizer o seguinte: acabou de falar o contexto, falou o objeto, falou o corpus, e aí você pode incluir o seu objetivo. E aí você pode o quê? Desenvolver uma parte teórica, justificando o seu objetivo, né? O que você vai fazer? Você vai pegar fragmentos desses autores e você vai anexar como se fosse uma confirmação. Sabe aquilo que você fala, que você acha, mas que você não tem muita certeza, mas tem um autor que disse? Abre aspas, cita aquele autor, pega aquele pedacinho, copia, entre aspas, coloca o nome do autor e coloca o ano, o sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página que você tirou. Lembra aquele recadinho que eu dei? Não fecha aquele livro antes de você marcar a página de onde você tirou, porque você não vai achar mais. E de preferência, ainda passa um lapisinho embaixo, bem fraquinho, que você possa apagar depois, porque é difícil até com a página aberta de você achar. A época que a gente está fazendo projeto, a gente está mais, principalmente no mestrado, a gente está mais inseguro, então é importante que a gente fique atento a isso, tá? Atropelamento das hipóteses, né? Isso também é um risco que a gente corre na fundamentação teórica. Que você começa a querer explicar demais aquilo ali. Não faz isso. Segue o roteiro da sua introdução, mas dessa vez fundamentando. Então, você botou a sua ideia, usa um autor que confirma. Volta para o texto, comenta um pouquinho do autor que confirma e segue no seu texto que estava lá na introdução. Ou seja, você vai fundamentar, você vai dar uma base teórica, você vai discutir, você vai mostrar que você está atento, né, a esse desenvolvimento. Outro erro, assim, não é um erro, mas é uma cilada, assim, você começar a dar ênfase demais a esses jargões pseudocientíficos. Então, assim, no bojo de, nesse diapasão, nesse sentido, é muito bom para você fazer, são conectivos interessantes para você utilizar, mas, pelo amor de Deus, nesse sentido, 3 vezes seguidas, ninguém merece. Então, você tem que ter o vocabulário. Eu, quando escrevo qualquer coisa, eu escrevo com 3 dicionários abertos. Então, porque isso te dá uma reflexão, isso te dá uma segurança, você consegue, de fato, ter um tempinho para trabalhar com isso, né? É importantíssimo, o formato que você vai escrever todo o seu projeto, mas na fundamentação teórica isso fica muito evidente, tá? Então, assim, você pode usar muitas formas. Você tem muitas regras, regras mesmo, né, de formatação. Então, você pode usar para configurar o seu texto a regra APA, você pode usar a regra de Vancouver. O que a gente usa aqui no Brasil, geralmente, para os processos seletivos? A ABNT. Então, é a formatação exigida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Padrão. Então, você vai procurar a Associação Brasileira de Normas Padrão, que é a ABNT, e você vai entender como você faz uma citação. Por exemplo, se você está fazendo a citação no meio do texto, você vai abrir aspas, e ela tem menos de 3 linhas, você escreve aquela citação no meio do texto, fecha aspas, sobrenome do autor, você vai colocar o ano, vai colocar a página e vai continuar o seu texto. Sempre fazendo uma conexão. Não bota uma citação e fala qualquer coisa depois, tá? Tem mais de 3 linhas, você tem que fazer um recuo 4 centímetros a partir da margem. Tem que prestar atenção na margem também. Fez esse recuo de 4 centímetros a partir da margem, você tira aspas, passa para corpo 11, entrelinha simples, sobrenome do autor, ano e página. Enfim, você tem que baixar as normas da BNT, ficar ligado nisso, porque isso é cobrado de verdade, tá? Aí a gente vai passar para justificativa. Essa justificativa, ela vai ser o seguinte: por que esse projeto vai interessar para este programa? Muitas vezes a justificativa vem junto com a hipótese, tá?
Por que que esse projeto vai interessar a esse programa? Por que que esse projeto é interessante para aquela linha de pesquisa, que eu vou falar já já da vinculação da linha de pesquisa. Mas, assim, por que que esse projeto é importante para aquela linha de pesquisa? Por que que esse projeto é dessa área? Este projeto, porque às vezes você fala de um tema, tipo essa pergunta aí que o Wesley fez, às vezes ele é, sei lá, formado em física, mas por que ele está fazendo na comunicação? Porque às vezes o projeto dialoga com a comunicação. Então você vai justificar ali por que está naquele programa, por que está naquela pesquisa, por que está naquela linha. A justificativa geralmente é muito ligada à vinculação de linha de pesquisa, que é o que eu vou falar agora. Vinculação de linha de pesquisa. Essa vinculação à linha de pesquisa é o seguinte: você vai entrar no programa que você está inscrito e você vai ver lá linhas de pesquisa. Geralmente são 2, geralmente. Tem programas que são 3, tem programas que são 14. Aí você vai entrar na comunicação, geralmente são 2, geralmente, mas nem sempre. Na antropologia tem programa que tem 14 linhas de pesquisa. Então você vai lá, às vezes a linha de pesquisa já é a linha daquele professor que pesquisa, depende do programa. Então você vai ter que fazer uma vinculação. Então você vai lá naquela linha de pesquisa, você vai ler o resumo do que aquela linha de pesquisa exige. E aí você vai, nos professores da linha de pesquisa, vai entender, de fato, para ver se o seu projeto se vincula a algum projeto lá dentro. E é isso que você tem que deixar claro. O presente projeto está vinculado à linha de pesquisa X ou à linha de pesquisa Y, uma vez que o seu objeto dialoga com tarará, do tal professor, ou a sua metodologia, ou o seu eixo teórico. Então, você tem que deixar claro ali na vinculação, às vezes em 4 linhas você faz isso. Isso não é para ficar estendendo muito, não. Nem na justificativa também, onde você tem que demonstrar firmeza, introdução. O objetivo também não é muito longo, os objetivos específicos 4, 5 está de bom tamanho. Na fundamentação teórica, sim. Hipótese, mais ou menos umas 15, 20 linhas para você também não torturar a banca. E você tem que estar ligado no que você quer, você tem que saber o que você quer de fato, né? Então, assim, essa vinculação à linha de pesquisa, ela é fundamental, tá? Porque é ali também que você vai ver se tem alguma coisa a ver com o trabalho ou não. Flávia Ribeiro, introdução, além da apresentação do assunto em si, devemos fazer uma justificativa da escolha do tema, da estrutura do projeto, sumário. Não. Assim, não, a justificativa, sim, você pode fazer um pouquinho da justificativa ali. E dependendo do programa que você está concorrendo, você pode estar... A justificativa... Às vezes nem tem justificativa. Às vezes a justificativa está junto com a hipótese. Tem que deixar claro, justificar a importância do seu projeto para aquele campo. Por que aquele projeto é um projeto daquele campo? A vinculação à linha de pesquisa não, é a linha de pesquisa do programa. Tá? Uma dica também na justificativa é de você entrar na grande área e ver se o seu projeto está vinculado à grande área. Onde é que você vai achar grande área e linha de pesquisa? Você vai entrar no site daquele programa que você está concorrendo, e ali está escrito assim, grande área, aí você vai ler. Linha de pesquisa, aí você vai ler. Professores, aí você vai entrar pela pesquisa central dele, você vai entrar no Lattes e vai ver, não, esse realmente tem condição, tem a ver o meu projeto com ele, eu acho que eu posso mandar para esse professor tem a ver, já orientou outras pesquisas que dialogam com a minha, então eu vou, é isso. E aí você já vai juntando. Ai, Jesus, vamos lá. Essa vinculação ali é feita num tópico à parte. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Tem edital que pede vinculação à linha de pesquisa. Tem edital que não pede. Eu estou dando todos os itens que em algum edital vai aparecer, tá? No TCC, não precisa disso, porque você já está no curso e já tem os professores orientadores, então você não precisa de linha, você vai pelo tema. Fulano está orientando esse tema, está fazendo pesquisa sobre esse tema, me interessa, eu vou lá, tá? No projeto, é importante você colocar um cronograma, que pode ser uma tabela. Por quê? Lembra lá no início, quando eu falei, o projeto tem que ser exequível, ele tem que ter noção, você não pode pesquisar o planeta, nem a América Latina inteira. Você vai parar no Rio de Janeiro, Telecentro Comunitário Santa Marta, depois eu comparei com Piraí Digital. Reduz, recorte. Por quê?
porque você tem que dar conta, você já botou nos seus objetivos específicos as etapas de pesquisa que você pretende desenvolver para dar conta do seu objetivo geral, que nada mais, que na verdade é um objetivo que é verificar a hipótese, né? Então, nesse cronograma, o que você tem que considerar? Não tem receita do bolo, mas você tem que considerar o tempo de disciplina que você vai cursar, você tem que considerar que no meio desse projeto, no meio do processo de mestrado, de doutorado, você tem uma coisa chamada qualificação, em que você chama uma banca provisória e essa banca vai trabalhar com você, né? E vai avaliar o seu trabalho e vai dizer se o seu trabalho tem condições de ir para frente ou não. E você tem que considerar também os congressos, se você foi a algum congresso, se você fez atividade extra, o que o programa que você está inserido considera como atividade extra, e aí você tem que, no mestrado, esse seu cronograma tem que constar com 2 anos, no doutorado com 4. No TCC, mais ou menos a mesma coisa, só que assim, você tem que pensar em um semestre, tá? O que você vai fazer ali em um semestre para dar conta do TCC. As bancas, geralmente, são bancas internas para o TCC. No mestrado, um convidado, o orientador, um convidado interno e um externo de outra universidade, que geralmente a gente chama quem domina o tema, quem tem total conexão com o objeto e tudo mais. E no doutorado, geralmente são 2 de dentro e 2 de fora. 60 anos da UF, maravilhosa, presente do meu coração. Que bom que a gente está participando disso aqui na UF. E aí, quando você termina de botar aquela tabela do seu... Que eu dou uma dica, inclusive, quando você estiver muito atolado, já tem muitos caracteres, você precisa, faz uma imagem da tabela e coloca a tabela com cronograma. Tem que estar claro para a banca que você vai dar conta de fazer aquele projeto em 2 anos, ou em 4 anos, ou em 6 meses, tá? Pelo menos você ter chance de ir para a entrevista, e na entrevista você consegue defender melhor o seu projeto, e aí, fechando com as referências bibliográficas e leituras futuras também, eu vou dar uma dica. Como é que você escolhe a sua referência bibliográfica? Primeiro que lá no edital já tem algumas dicas. Em que edital? Qualquer um. Todos eles têm algumas dicas. Se não tiver uma dica muito explícita da referência bibliográfica, você já pesquisou a grande área para fazer justificativa. Já pesquisou as linhas de pesquisa para trabalhar sua vinculação na linha de pesquisa. Já sabe mais ou menos os professores que podem ser seus possíveis orientadores. Quem que eles estão citando? Quais foram os artigos que eles escreveram? Não dá mole com isso, entendeu? Vai atrás, essa pessoa está investigando isso aqui, eu acho que tem a ver. E tem programas que pedem nos seus editais, assim, leituras futuras, indique as leituras que você gostaria de fazer que ainda não fez. Tem programa que pede, tem edital que pede, tem edital que não pede, tá? Qual é a dica que eu dou? Que tem a ver com a área, com o campo, que tem a ver com o seu objeto, com o seu corpus. Não vai atrás de negócio de Wikipedia, pelo amor de Deus. Isso é uma furada do século. Não faça isso com o seu projeto, que você já está quase morrendo ali no final, entregando o projeto, aí você bota o Wikipedia, matou. O que você tem que procurar? Referências da área, os próprios professores que podem ser seus orientadores, quem eles usam, quem eles não usam, artigos científicos publicados em revistas, periódicos científicos da área. Então, assim, essas são as dicas, assim, que eu acho que você tem que colocar ali. Outra coisa, não pega só coisa lá do 1910, não. Pega algumas referências recentes. O que tem sido publicado sobre isso? Como fazer um cronograma, se a pesquisa necessita... Então, como é que você vai fazer um cronograma? Uma dica também. Você vai dividir lá. São 2 anos, vamos supor, para o mestrado, tá? Mas a lógica é para o TCC e é para o doutorado também. Você vai lá, 2 anos. Nesses 2 anos, você tem primeiro semestre, segundo semestre. Primeiro semestre, segundo semestre, você vai fazer disciplina. Então, você coloca lá, cursar disciplinas. Final do segundo semestre, você vai botar qualificação. Beleza. E depois, você vai escrever a sua dissertação no segundo ano. Isso é o básico. Para o doutorado, você pode fazer as disciplinas em 1 ano e meio ou em 2, no máximo, não passa disso. E tem 2 anos para fazer pesquisa. Eu acho que pega bem no doutorado você fazer todas as disciplinas em 1 ano e meio e depois você desenvolver sua pesquisa, né? É isso. Mas
Se você for uma pessoa antenada, ligada, de olho no lance, o que você vai fazer? Você vai, onde foi esse congresso que esse possível professor meu publicou esse artigo? Qual foi o periódico? Mas esse congresso, onde foi? Você vai ver os congressos da área, você vai ver os grupos de pesquisa. Então, você vai colocar ali que você quer participar de um grupo de pesquisa, você vai colocar ali participação em congresso, participação em seminário, eventos acadêmicos, entende? Então, eu acho que você deixa apontado ali, não entope um cronograma também que você não vai conseguir fazer sua pesquisa, não. E, além disso, você diz, tanto tempo para trabalho de campo, tanto tempo para escrever. Você pode mesclar o trabalho de campo, por exemplo, junto com o segundo semestre de disciplina. Ou, se você faz um trabalho, tipo, um dos métodos que você vai usar é a netnografia. Você vai fazer essa pesquisa na internet o tempo todo. Você tem que mais ou menos raciocinar como é que você vai fazer. Qual é a dica para isso? Objetivos específicos. Você já listou ali o seu percurso, né? Então, assim, são dicas que eu estou dando que eu espero que tenham contribuído, né, bastante com vocês. Então, por hoje é isso. Se inscreve no canal e olha, e segue o Instagram da gente. Por quê? Porque a gente vai dizer o dia do Tira Dúvidas. Enquanto isso, entra no vídeo, nos comentários do YouTube, e você coloca ali a sua dúvida. Mas quando que você vai fazer isso? Hoje? Pode ser. Mas quando você começar a escrever de verdade, começou a escrever, eu acho que esse texto aqui ficou uma meleca, ficou um saco horroroso, porque eu não estou conseguindo avançar nisso aqui. Por que você não está... Reflete antes de escrever qualquer coisa ali, né? No comentário. Diz assim, que eu acho que me falta base, fundamentação. Coloca. Se for alguma coisa muito que eu achar que é muito urgente, não sou eu que vou fazer esse compilado todo, tá? Eu vou fazer também. Eu já respondo, mas assim, o que eu vou fazer é tentar pegar as dúvidas estruturais e vou marcar com vocês um dia para a gente se encontrar novamente, aí eu vou responder todas as dúvidas. E vou fechar o resumo, a palavra-chave e o título. Por que eu deixei para depois? Porque vai ser muito melhor para vocês, depois de fazer todo esse percurso, chegar lá e escrever. Acabou, porque já tem 1 hora. Guilherme já está aqui me mandando vários recados, inclusive, eu já passei 2 minutos. Mas a gente se vê, eu queria muito agradecer a presença de todas e todos, e dizer que é uma alegria muito grande. Dessa vez, eu acho que eu fiquei um pouquinho menos nervosa, e é isso, gente, o que a gente puder fazer para contribuir, mas a gente precisa do feedback de vocês. E aí o lugar e o espaço que a gente vai ter esse feedback é lá nos comentários, porque eu vou poder ver com calma. E aí, quando eu tiver mais ou menos marcado a data, aí eu aviso a vocês e aí eu vou dar uma interrompida ali, tá? Porque eu vou precisar me organizar, estudar as dúvidas de vocês para poder dar uma resposta que realmente seja útil, né? Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada e até breve. Ai, eu adorei fazer isso aqui, gente. Eu já estou ficando meio assim, acostumada com esse ambiente. Mas o que eu estou gostando mesmo é de saber que tem gente, de vez em quando vem umas perguntas, vem umas mensagens, e eu estou achando essa interação muito legal, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, que vai ser logo, tá bom? Fica de olho no nosso Instagram. Beijo!